Alô, alô, meu povo, estou aqui mais uma vez lendo a Bíblia para vocês. Estou lendo o livro de Jó, né? Deixa aí o seu joinha para ajudar no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Estou lendo no livro de Jó, capítulo 31. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 31, onde Jó vai dizer: Jó declara sua integridade nos seus deveres. Eu estou relatando a história do livro de Jó, onde Satanás foi falar, porque Jó é um homem justo, íntegro e reto, né? Um homem que nessa época tinha sua riqueza, né? Muito gado, muitos bens, e era um homem temente a Deus, justo e reto. Ele julgava as pessoas corretamente na sua fazenda, lá no seu reinado, onde ele vivia. Chegou a perder seus filhos, tudo que tinha, porque Satanás chegou lá, disse que estava rodeando a terra e achou Jó e foi lá falar com Deus, e Deus disse a ele: tu viste meu servo Jó, homem justo e reto? E Satanás disse para Deus: olha, se eu tocar no que ele tem, será que ele não vai se desviar, não vai, né, ser contra ti, contra Deus, né? E Deus disse: vai lá e toca em tudo que ele tem. Então Satanás veio e fez com que Jó perdesse toda a sua riqueza, todos os seus bens, perder sua mulher, seus filhos, porque o diabo fez com que a casa caísse por cima de seus filhos e matasse os filhos, as filhas que estavam na farra, né? Então Jó perdeu tudo, e o que Jó fez? Jó agradeceu a Deus, porque Jó tinha no entendimento que tudo que ele tinha foi Deus que deu a ele. E se Deus tirou, tinha o direito de Deus dar e de tirar. Como também hoje é assim, né? Deus dá a vida, Deus tira, Deus fere, Deus sara. E tornou Satanás a falar com Deus, né? Porque Jó não se rendeu. Também Jó não sabia que foi um propósito de Deus, isso na sua vida, né? E nem sabia que era um propósito também de Satanás, né? E na segunda vez, Satanás foi lá: eu quero ver se eu tocar na pele dele, se ele não vai te negar, né? Vai negar a Deus, vai blasfemar contra Deus. E Deus disse: vai, toca na pele dele, só não tira a vida dele. Então Satanás veio e encheu ele de úlcera, né? De doença, ficou com a pele toda inflamada. E Jó geme de dia à noite com as suas úlceras, né? Com as suas enfermidades. Como eu li no vídeo anterior, até os pássaros, né? Sofreu no sol quente, etc. Porque o povo abandonou ele com medo das úlceras que ele tinha, né? Pensando que era uma doença contagiosa, mas seus amigos, né? Beldade, Elifaz e o outro ficaram com ele, sempre iam lá, conversavam. Um admoestava Jó, Jó respondia de acordo com os termos na fé dele, de Deus, né? Jó, até agora, ele não, só a única coisa que ele fez, ele disse que não queria ter nascido para estar sofrendo o que ele está sofrendo, né? Com essas úlceras, né? Mas ele, mesmo sofrendo, ele não se aparta de Deus, né? Ele diz que Deus abandonou ele, né? Deus está fazendo com que ele sofra horrores com essas doenças que Satanás colocou nele, né? Mas ele está ali sofrendo, mas está perseverando, né? Perseverando na sua fé. Ele tinha os mandamentos que ele já sabia de Deus, mas Jó está ali perseverando, né? Com suas enfermidades no seu corpo,
abandonado pela sua família, né? Seus parentes, mas tem esses três amigos que tá lá sempre conversando com ele, né? Falando, é assim, Jó, e tal. Jó responde a ele como para todo o povo, né? Que isso serve de lição para nós. Esse sofrimento todo de Jó, né? Isso é que serve para nós no dia de hoje, que se nós tivemos a fé com amor, né? A fé perseverante em Deus, nós sofremos, mas depois nós recebemos nosso galardão, mesmo sofrendo com doença, sofrendo com alguma perda material, sofrendo com alguma perda na família, né? Tendo doença grave, né? Nos demais, se nós temos tudo isso, perdemos tudo isso, e se estamos fielmente em Deus, não nos deixando que essas coisas não venham a nos abater e não blasfemando contra Deus, né? Como Jó está fazendo aqui, provavelmente seremos abraçados por Deus depois, né? Então, Jó está aqui sofrendo todo de dia à noite, gemendo, gritando de dia à noite com essa enfermidade que Satanás colocou nele por intermédio de Deus, né? Foi Deus que mandou, né, colocar essa doença nele para ir para ver a perseverança e a sua fé em Deus, né? Então, Jó está sofrendo essas coisas todas. Então, ele fala para os amigos dele e fala também para nós, como tem texto aí que ele fala para o povo, né, nos dias de hoje, né? Isso é um livro antigo, mas serve de instrução para nós nos dias de hoje, né? Se nós formos sinceros, servindo a Deus com sinceridade, sendo fiel, né? Deus está vendo que você está sofrendo, né? Deus está vendo que você está sofrendo, mas com todo esse sofrimento que nós temos no dia de hoje, se estamos crentes em Deus, se estamos confiantes em Deus, todo esse sofrimento é nada para Deus, né? É nada, é uma alegria, né? Porque estamos com Deus, não estamos blasfemando contra Deus por devido a uma dor, devido a uma doença, devido a uma perda de um familiar, de uma perda de um bem material, né? Então, se permanecemos com essa perseverança, fé e por amor a Deus, então todo esse sofrimento é nada, não é nada. Está sofrendo, tá, mas estamos perseverando em Deus, então isso não é nada, é um docinho, né? É um docinho pelo a sinceridade e o amor que temos a Deus. É muito maravilhoso esse sofrimento. Então, esse sofrimento para Jó, ele reclama, claro. Quem é que não reclama de uma dor, né, de tudo que está acontecendo? Reclama, mas agora, menos blasfemando a Deus, nem reclamando contra a Deus, né? Mas reclamando porque está doendo, está certo, né? Ele desejou até não ter nascido, né? Ele falou que era melhor não ter nascido para não estar passando por esse perrengue todo que ele está passando, por essas dores, tudo, né? Sem dormir, gemendo, sem comer, né? Às vezes sem comer, sem beber. Ele disse que está fino, magro, está só os ossos, mas está lá, firme e forte. Então, esse é o dever de um cristão verdadeiro, né? Esse é o dever de uma pessoa temente a Deus, é da espécie de Jó. Muito difícil é, mas é assim que Deus vê, né, em um ser humano a sua fidelidade para com Deus, né? Então, dando continuidade, eu vou ler o capítulo de número 31, né, que Jó declara sua integridade nos seus deveres, né? Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem.
que porção teria eu do Deus, né, lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Então, ele está exortando já, né, para essas pessoas no dia de hoje que vivem iniquidade, né, que não vivem servindo a Deus, que não vivem em adoração a Deus, que não vivem seguindo seus mandamentos, andando nos caminhos de Deus, que vive roubando, vive enganando, vive matando, vive se prostituindo, vive farrando, etc, etc, etc. Essa é a conclusão de Jó, né? Jó está assim, né? Com esse pensamento. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem, né? Ele está dizendo, né? Quer dizer, a aliança que ele tem, né, com os olhos dele para, né, com uma virgem, né? O que você olha para uma virgem, você vai desejar querer estar com ela, tal, etc., fazer tudo certinho, tudo tal, tal. Mesmo assim, é o pensamento dos olhos de Jó para uma virgem, né? Eu não quero nem relatar os sentidos, né? Vocês devem ter a ideia do que seja. De que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Corretamente, Jó está certíssimo, porque todo aquele que pratica, né, perversidade, né, que pratica a iniquidade, né, provavelmente está se perdendo de Deus. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos, né? Deus está vendo tudo. Se vocês fazem errado, se vocês fazem certo, tudo isso está sendo contado por Deus. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, né? Pense-me em balança, pese-me, né? Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Porque Jó é um homem justo, íntegro e reto, por isso que ele está falando essas coisas, servindo de lição para nós no dia de hoje, né? Se vocês prestarem atenção no versículo, ele está falando dele, né? Mas isso serve para nós no dia de hoje, né? Para que nós se apartamos do engano, né? Da perversidade, né? Da iniquidade, né? Isso ele está falando porque ele tem esses preceitos de não andar em engano, né? Nem andar em falsidade, nem andar em iniquidade, etc, etc. Ele está relatando isso dele, mas isso serve para nós, né? Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, né? Pese-me em balança fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semeei eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Vejam só o que é que Jó, porque ele mesmo, Jó, está se justificando, né? Ele está se justificando, né? De que ele não teve nenhuma maldade, de que ele é um homem justo, de que ele é um homem reto, né? Ele está se justificando perante Deus a respeito dele próprio, mas só que Deus sabe todas as coisas, nem precisa ele falar. Ele está falando para que nós saibamos o que ele foi,
esse é o propósito de Jó estar falando essas coisas, porque não precisa que Jó relate nada disso para Deus, porque Deus sabe, Deus conhece o coração do homem. Mas ele está relatando essas coisas nesse livro, né? Está sendo relatado esse sofrimento de Jó, essa sinceridade de Jó, para quê? Para servir de exemplo para nós, para que nós andemos no caminho reto que Jó andou, né? Esse é o propósito. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu amei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, né? E outro se encurve sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente ao juízo, porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa que ele responderia. Então, ele está falando dele, né? Que ele não foi, né? Não desprezou o direito do servo quando ela ia cobrar dele, né? O seu direito. Ele não desprezou o direito do seu servo, nem da sua serva, quando eles contendiam com ele, né? Porque quando os seus trabalhadores, né, está falando do servo, é aquele que trabalha para ele, que serve a ele, né? Então, que eles iam cobrar os seus direitos, né, que contendiam comigo, é isso que ele está. Ele não desprezava, ele dava o direito justo a seu servo, a sua serva, né? Então, que faria eu quando Deus se levantasse, né? Porque se ele fizesse o servo, o meu patrão, Jó, você me deve R$ 20 e você só está me dando 10, né? A serva, patrão, o senhor me paga 20 por mês, mas o senhor está me dando 10, o que é que está havendo? Então, ele estaria errado, né? Estaria desprezando o trabalho do seu servo ou da sua serva. Então, o que era que Deus quando ia fazer com ele quando se levantasse e inquirindo a causa, que ele podia responder? Ele não podia nem reclamar, porque ele estava errado, né? Então, é esse o pensamento de Jó, né? E se ele fizesse errado, né? Fizesse as coisas erradas para o seu servo, para a sua serva, quando ele chegasse em juízo com Deus, né, o que era que ele tinha de responder? Ele não tinha o que responder, porque ele estava errado. Ele estava fazendo aquilo que era errado, né? Aquele que me formou no ventre não fez também a ele, ou não nos formou do mesmo modo na madre, tá? O servo. Né? O servo não foi formado, né, no ventre. Ele também não foi formado no ventre, né? No mesmo ventre da mãe de um e da mãe de outro, logicamente, né? Então, ele está comparando o trabalhador dele, o servo dele, com ele. Que o servo lá nasceu de sua mãe. Ele também nasceu da sua mãe, né? Todo foi formado no ventre e se fez também ele. E eu, nos formou no mesmo modo na madre, do mesmo modo. Lá o servo dele foi criado da mãe, ele também foi criado da mãe, então ele está fazendo a comparação. Então ele não tem o direito, né, de fazer contrário, de pegar o seu servo e pagar aquilo que está de acordo com o seu serviço, né? Então ele tem que pagar aquilo que é correto. É essa a comparação que Jó está fazendo entre ele e o seu empregado, o seu servo, né?
Está comparando. Ele não está fazendo distinção, ele não está fazendo acepção, né, de pessoa. Ele está igualmente, tanto ele como o servo, ele está se comparando a um só. Ele mesmo sendo o patrão, mas ele está se igualando ao seu trabalhador, ao seu servo. Né? Ele não está querendo nem ser mais e nem ser menos do que o seu servo. Né? Ele está se fazendo igual. Né? É nisso que é a sua, né, integridade. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Né? Ele está dizendo, se ele reteve, né? Reteve o quê? E se o pobre estava com fome e ele não deu de comer, né? Que é isso que está dizendo. Se retive o que os pobres desejavam, né? Porque os pobres têm fome, necessita de alguma coisa. Ele está dizendo, se retive, como ele não reteve, né? Mas ele está fazendo uma comparação. Ou fez desfalecer os olhos da viúva, porque a viúva também não tem marido para dar de comer a ela, né? E ela pede alguma coisa a ele e ele ajuda, né? Tudo isso é uma comparação para os dias de Deus, para que nós, nos dias de hoje, sejamos ajudadores um do outro, né? Para que nós, não, porque eu tenho dinheiro, eu quero saber de pobre, eu vou lá ajudar pobre. Ele, se quiser que trabalhe, a viúva, coitada, que está passando uma necessidade, perdeu seu marido, ela que vai trabalhar, que arruma. Não é dessa forma que devemos fazer nos dias de hoje, de acordo com os relatos de Jó aqui. Isso serve de exemplo para nós hoje, de quando a gente vê uma pessoa necessitada, que nós devemos fazer as boas obras, né? Ajudar o nu, o que está com fome, o que está com sede, né? É isso que Jó quer mostrar aqui, né? Através do seu sofrimento, né? Ele está relatando que nada disso ele fez, né? Nada disso ele fez, mas está sofrendo com essas doenças que, né, Satanás colocou nele por intermédio de Deus para ver. Então ele está relatando, eu fiz isso, né? Ou se sozinho comi o meu bocado. Vejam só, né? Ele sempre, né, repartia a sua comida com os necessitados, todo mundo que era um cara de posse, né? Tinha boi, tinha fazenda, tinha riqueza, mas ele está dizendo aqui, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele. Né? Está dizendo aqui, porque ele fez isso. Ele dividia a sua comida, né, com aquele que necessitava, né? Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe, né? Se alguém vi perecer por falta de roupa e ao necessitado por não ter coberta, né? Se o seu lombo não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, né? Se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda. Então caia do ombro a minha espádua e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Né? Então, ele está relatando tudo isso, né? E fala que se mesmo acontecesse isso, ele não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Né? Ele está falando com ouro, porque ouro é uma coisa muito rica, mas ele está dizendo aqui,
Se no ouro pus a minha esperança, ele ia botar esperança, porque o ouro é uma coisa boa. Se disse ao ouro fino, tu és a minha esperança, mas ele não falou para o ouro, né? Ele falou para Deus essas coisas, não foi para o ouro. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza, né? Ele era um homem rico. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão, né? Tudo isso é uma reflexão, né? Que ele não ia deixar de adorar o ouro, né? Para não adorar a Deus, né? O meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito, né? Claro, se ele fosse mesmo se exaltar, era um delito, a punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se escutei quando o mal o atingiu, né? Até nisso ele está falando, né? Dos seus inimigos, né? Se me alegrei da desgraça dos outros, né? Porque tem gente que faz isso, né? Porque odeia uma pessoa e quando aquela pessoa leva um tombo, né? Assim, leva um acidente, perde alguma coisa material, aquela pessoa que tem ódio daquela pessoa, então fica rindo, fica mangando. Foi bom ter acontecido isso, foi bom, né? Porque tem gente dessa espécie, né? Que fala essas coisas. Foi bom para fulano ter acontecido isso, né? E se exultei quando o mal o atingiu, né? Que é isso que eu estou falando, né? Foi bom ter acontecido isso, né? Porque tem gente assim, tem gente desse tipo que se agrada com a derrota dos outros, que ri, né? Que fica mangando, que fica achando bom. Então, Jó não é um homem dessa espécie. É isso que ele está relatando. Também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição, porque tem gente que deseja. Assim. Era bom que ele morresse, né? Não tem? Tem. Tem gente que diz isso. Então, são gente que não tem temor a Deus, né? Que não tem Deus em seu coração e que não tem primeiramente o quê? O amor. Porque o amor é a razão de todas as coisas boas na vida de um ser humano. É o amor verdadeiro, sem ser fingido. O amor, porque o amor é Deus. Né? O amor é Deus. Então, o amor na vida do ser humano é tudo de bom para ele prosperar, para ele ter saúde, para ele viver bem, amar seus filhos, sua esposa, seus vizinhos, seu inimigo, que aí tem o inimigo, que faz o mal à pessoa, mas mesmo assim você releva e, né? E etc, etc. Então, é isso, né? E Jó está declarando aqui. Se a gente da minha tenda não disse, quem nos dará a sua carne? Nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viadante. Aqui é o viadante, mas deve ser ao viajante. Deve ter escrevido errado, né? Escreveram errado. Botaram viadante, mas não é viadante, é viajante, né? O estrangeiro não passa a noite na rua. As minhas portas abria ao viajante, né? Se como Adão encobriu as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão. E o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta.
Ah, quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim, a ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria como príncipe me chegaria a ele. E se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Né? Eliú repreende Jó e os seus três amigos. Né? Porque tem Beldade, ele faz, e tem outro que eu não estou lembrado. E tem esse Eliú que vai repreender os três amigos dele que estão em conversa, por isso que está sendo escrito esse relato aqui, né? Porque ele sempre está a falar com esse povo, né? Então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, contra Jó. Se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. É porque Jó estava se justificando aqui. Nessa leitura, né? Jó estava se justificando, né? Dizendo que fez isso, que fez aquilo, né? Mas ele está se justificando para mostrar o resultado de uma pessoa que é reta, né? E mesmo assim, Deus está deixando ele sofrer, ele não está falando em blasfêmia, né? Ou esse outro amigo dele, né? Esse Eliú, vai repreender Jó, porque Jó está falando essas coisas. Mas essas coisas estão sendo faladas para que nós saibamos o que é ser justo, né? Ser irrepreensível, como Jó é. Né? Por isso que nós estamos lendo essas coisas aqui. Então, Eliú repreende Jó e os seus três amigos, né? Que é Beldade, Elifaz e o outro que eu não estou lembrado o nome agora. Então, aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus olhos, né? E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu, né? Porque eles conversaram muito, eles falavam para Jó como era Deus, tal. Jó respondia a ele, como agora, Jó se justificando, né? Que era bom, que dava de comer ao pobre, que dava de comer, ajeitava a viúva, dava de vestir a que era nu. No outro vídeo, ele ajudou o cego, se fez de muleta para o cego, ou se fez de olho para o cego, se fez de muleta, né, para o deficiente, o aleijado. No outro vídeo, já no finalzinho também está falando disso. Então, Jó estava falando o que fazia, né, o que fez, né? Só falando da sua bondade e porque
Deus estava fazendo isso com ele. Então, ele estava relatando para seus amigos, dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e mesmo assim, Deus está deixando essas úlceras me corroer, né? Fazendo eu sofrer de dor, etc, etc. Então, Eliú, né? Agora vai dar uma lapada em Jó, porque Jó está se exaltando, né? Mas ele não está entendendo o sofrimento de Jó. Jó está falando essas coisas, né? Para ver se Deus tem misericórdia dele, né? Deus está tendo, mas Deus está testando Jó para ver até onde Jó vai, né? Para ver até onde Jó vai, como no início, quando tirou tudo que era dele, matou seus filhos, né? E Jó agradeceu a Deus por isso, né? Jó agradeceu a Deus, depois de tirar tudo que ele tem, sua riqueza, matar seus filhos, Jó ainda agradeceu a Deus. E quando Deus manda o diabo colocar essa enfermidade nele, né? Jó está dizendo: eu fiz isso, fui bom, fui uma pessoa íntegra, eu dei de comer a quem tinha fome, dei de vestir, etc, etc. E mesmo assim, Deus ainda não me curou, né? É isso que está acontecendo. Tem que entender esse ponto, né? E Deus ainda não me curou. Ele está relatando esse coisa. Então, Eliú, né? Vendo falar eles, Jó falar isso para os amigos dele, né? Para Beldade, Elifaz e o outro. Então, Eliú ficou revoltado, né? Por Jó querer se exaltar, né? E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: eu sou de menos de idade e vós sois idoso, né? Receime e teme de vós declarar minha opinião. Então, Eliú vai dar a sua opinião a respeito de tudo que Jó disse aí, né? Dos bens que ele fez. Eliú vai dizer a ele o motivo, né? O que é que pode ser, né? Então, vou declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria, né? Fale os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Ele está falando a verdade, né? Porque de dia em dia a gente vai vivendo, né? E vai passando os anos e vai se aprendendo. A cada dia nós estamos aprendendo pela sobrevivência, né? E é isso que Eliú vai declarar aqui. Na verdade, há um espírito no homem, né? E a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido, né? Que é o Espírito de Deus, que quando Deus nos dá a vida, coloca esse Espírito em nós, né? Basta a gente seguir ao Espírito fielmente, que é de Deus, ou se desviar dele, né? Os grandes não são os sábios, né? Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvido. Eliú está falando para Jó: dai-me ouvido, porque ele está dizendo: os sábios, né, os grandes, não são os sábios. Ele está falando dos grandes, os entendidos lá. Nem os velhos entendem o que é direito. Ele está dizendo: mas Jó sabe de tudo isso. O que é errado, o que é direito, o que é certo, né? Mas mesmo assim, ele está falando isso para Jó, porque Jó estava se exaltando, né? Do que tinha feito quando tinha suas coisas, né? Quando ele tinha sua riqueza, né? Assim digo: dai-me ouvido e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões, né? Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó que nem que responda às suas razões. Para que não digais: achamos a sabedoria,
para que achamos a sabedoria. Deus o derrubou e não o homem algum, né? Está dizendo aqui. Para que não digais, achamos a sabedoria. Deus o derrubou e não o homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Então, pasmados, não respondem mais. Falta-lhe as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já prepararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte. Também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como o morto, sem respiradouro, preste a arrebentar como odres novo. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. Isso Eliú falando para Jó, né? Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvido a minha todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me faz, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se pode responder-me, põe-me em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Deus, como tu. Do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe-me no tronco dos meus pés, põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Né? Ele está falando para Jó, porque Jó está falando o que foi, né? O que fez, né? E mesmo assim Deus não o sara, né? Está deixando ele doente. E sonho eu em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes sai a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também a sua cama é
Também na sua cama é castigado com dores e incessante, com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível, né? Devido às suas dores, né? Ele está falando isso, né? Também a sua cama é castigado, né? Os homens com dores, né? E com incessante contenda aos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem, né? Porque Jó está magro, né? Ele com essa doença está se consumindo a sua carne, né? Ele tem tanta dor que nem sequer come, nem bebe, então ele está ficando seco, né? Ele está ficando seco com essa doença. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça à cova, já achei resgate. Porque Jó faltava se exaltando, né? Dizendo que tinha feito e Deus não o socorria, né? Então, Eliú está dando esse recadinho a ele, porque ele estava se exaltando, né? Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não escutar-me tu, cala-te e ensina-te-ei a sabedoria. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú, dizendo: ouvi vós, sábio, as minhas razões, e vós, entendido, inclinais os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Né? O Jó falou isso, né? Que Jó tirou tudo, Deus tirou tudo, ele sendo justo, né? Deus mandou que tirasse tudo dele. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, o Eliú falando. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável. Não, Jó falando, né? Porque Jó disse: sou justo
e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, Jó falando, porque disse Jó, sou justo e Deus tirou o meu direito, né? Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, né? Porque Jó, ele sabe que é reto, sabe que é justo, mas ele está dizendo aqui, apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. Ele acha que Deus considera ele um mentiroso. E a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó falou isso, não é mesmo? Que homem há como Jó, né? Que bebe e a zombaria como água, e caminha em campanha dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios, né? Isso é ele falando o que Jó falou, né? Porque disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade e o do Todo-Poderoso a cometer perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz cada um segundo o seu caminho. Realmente, né? Essa é uma boa admoestação para o homem nos dias de hoje. Que se ele permanecer, fazer o bem, né? Seguindo no caminho reto de Deus, ele vai ter uma boa paga, né? Como está aqui, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz cada um segundo o seu caminho. Né? É isso o resultado daquele que segue a Deus e daquele que não segue a Deus. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se Deus fizer isso, justamente, se Deus tirar o espírito e o fôlego da vida, voltamos ao pó, né? Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, né? Eliú falando para ele. Inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou disse-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó ímpio, né? Quanto menos aquele que nos faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Né? Então, isso aqui, né, não adianta ser rico, ser rei, né? E ser diferente um do outro, porque Deus foi tudo, são obra das mãos de Deus, né? Então, não adianta fazer acepção de pessoas, se uma pessoa é rica, se outra é pobre, se um é rei, se outro é príncipe e o outro não é, porque foi tudo criado pela mão de Deus, né? Eles, no momento, morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados, não por, não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos, né? Deus vê todos os nossos passos, nossos caminhos que estamos percorrendo. Não há treva nem sombra de noite onde se esconde os que praticam a iniquidade, né? Não há treva nem sombra de morte,
não há trevas, nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam iniquidade. Então, não adianta se esconder, porque, de qualquer forma, Deus está vendo. Não adianta mentir, né? Porque Deus também está vendo. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo para o fazer e a juízo diante dele. Quebranta aos fortes sem que se possa inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, né? De noite os transtorna e ficam moídos. Ele os bate como ímpios que são, à vista dos espectadores. Porquanto se desviam dele e não compreende nenhum de seus caminhos, de sorte que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem não inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja isto para com o povo, veja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e nem haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse, suportei castigo, não ofenderei mais. Né? O que não vejo, ensina-me tu, se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a rejeites. Faze tu, pois, e não eu, a escolha. Fale logo o que sabes. Ele falando para Jó. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sabe o que me ouvir. Jó falou, sem conhecimento, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós, bate palmas e multiplica contra Deus a sua palavra, as suas palavras. O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Respondeu mais Eliú, dizendo: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus. Porque disseste, de que me serviria, que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes fará? Se fores justo, que te lhe dará? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Então, ele comparou, né? Se Jó fizesse isso tudo, de que adiantaria, né? Se não fosse só a Deus, né? Se não fosse para Deus, se fizesse para o homem. Por causa das muitas opressões dos homens,
clamaram por causa dos braços dos grandes. Porém, ninguém diz: onde está Deus, que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Chamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o que todo, para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás juízo perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo, Jó em vão abre sua boca e sem ciência multiplica a palavra. Eliú justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a sua bênção. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas contigo. Está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono, ali se assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com corda de aflição, então lhes faz saber a obra dele e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícia. Né? É verdade, né? Se seguimos, né, convertidos em Deus e se apartando da maldade, né? Se ouvirem e o servirem, né, acabarão os dias em bem e os seus anos em delícias. É verdade. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira e amarrando-os, eles não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade e a sua vida perece entre os impuros. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura.
mas tu estás cheio do juízo do ímpio. E o juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que não seja atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarás dele. Estimaria ele tanto tua riqueza, não, nem ouro, nem toda as forças do poder. Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a vê, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos. E o número dos seus anos não se pode esquadriar, porque faz miúda as gotas das águas, que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, pode alguém estender a extensão das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre ela a sua luz e encobre as profundezas do mar, porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar, interrompendo a nuvem, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado acerca do temporal que sobe. Vou dar uma paradinha por aqui, voltarei com o próximo vídeo no livro de Jó, capítulo 37, que vai falar o homem por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria deve temê-lo, né? O homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Esse é o próximo vídeo que eu vou continuar. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, que Deus abençoe a todos, com muita paz, muita saúde, prosperidade, e que vocês se mantenham firmes, né, na legião de Deus e na igreja de Deus dos dias de hoje, né? Um grande abraço a todos e tenham dito.